A senhora, isso vai virar um vídeo curto. A senhora é comunista? Olha, eu acho que se o comunismo é aquilo que está nos livros estudados, na academia, em que a receita já vem pronta, basta você fazer e em nome disso se institui ditaduras, não sou. Agora, se o comunismo é uma luta de quem está por baixo, dos trabalhadores, os trabalhadores são explorados, muitas vezes não tem nenhum emprego para sustentar sua família, precisam de Bolsa Família para poder sobreviver. Se o comunismo é defender que essa sociedade seja justa e que todos tenham oportunidade, porque todos são capazes, então eu sou. Mas eu acho que quem vai dizer, quem vai construir uma sociedade justa, não é a pessoa que estudou lá na Europa no século XIX como que vai ser a nossa sociedade. Somos nós mesmos, na luta diária para conseguir dignidade, humanidade, respeito, para que todos tenham todas as oportunidades. A gente é diferente e essa diferença tem que ser respeitada, mas a gente precisa ter, todos nós, as mesmas oportunidades. Coisas que as pessoas pretas não têm, as mulheres não têm, as pessoas LGBTs não têm, né? Então, é muita gente fora das oportunidades que é para tão poucos. Então, é preciso mudar essa sociedade. Então, eu sou uma pessoa mudancista, vamos dizer assim. Certo. Então vamos lá. Sobre as perguntas tradicionais. Para a senhora, Cuba é ditadura ou democracia? Eu acho que é muito complicado para nós que vivemos num país onde tem tanta gente que é bilionária, trilionária, querer avaliar um sistema em que as pessoas têm acesso a bens e serviços básicos. Então, Mas assim, lá é partido único, ex-vereadora. É partido único. sim, mas Se aqui no Brasil, eu faço essa pergunta sempre, se aqui no Brasil tivesse só o Bolsonaro de presidente e tivesse só o PL, o Partido Liberal, você não ia falar que é ditadura? Eu acho assim que é preciso primeiro, antes... O que é democracia? É só um sistema de eleição? Não, os Estados Unidos tem 2 partidos apenas. E o voto não é direto. Mas tem alternância de poder. Sim, tudo bem. Mas eu estou querendo dizer o seguinte. A gente poderia dizer que os Estados Unidos não é uma democracia, como poderia dizer que Cuba também não é uma democracia. Mas vamos lá. Cuba, as pessoas têm direito, por exemplo, ao acesso à saúde. Ninguém morre de fome em Cuba. Nos Estados Unidos, as pessoas morrem. No Brasil, milhares morreram de fome, tiveram as suas vidas destroçadas por uma política de ausência do Estado. Então, isso é democracia? Para mim, nós ainda não temos no mundo uma democracia que é a democracia que nós gostaríamos que existisse. A democracia é algo muito frágil. A gente viu isso tudo agora com o governo de Bolsonaro. Quanta coisa os trabalhadores perderam com um único período de governo do Bolsonaro, que é um governo autoritário que tentou dar o golpe. Então, nós precisamos estar atentos à democracia e nós nunca podemos achar que a democracia que nós temos é suficiente. Eu acho que Cuba é um país que conseguiu avançar em muitos pontos, muito mais do que qualquer democracia do mundo. E em outros pontos, ficou muito aquém. Por exemplo, o fato de ter um partido único, eu acho muito ruim para a democracia. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta objetiva. A senhora Fidel Castro era ditador, sim ou não? Eu acho que Fidel Castro era um ditador, sim. Né? E agora... Torturou, matou, você acha? Hã? Suprimiu, torturou, matou... Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, ele era um ditador que fez uma revolução num país dele, que é uma pequena ilha, que tinha pouquíssimos recursos naturais para sobreviver e garantir sua autonomia, e ele tirou as pessoas da fome, da miséria, ele fez com que o país fosse hoje uma potência, por exemplo, na área da saúde, fosse uma potência na área da educação. Cuba é uma pequena ilha que exporta inteligência para o mundo inteiro. Mas a senhora também concorda que, por ser um país muito pequeno, é mais fácil ali erradicar a fome. Você concorda com isso também? Eu poderia dizer o contrário também, que um país pequeno, mas com tão poucos recursos, seria muito mais difícil erradicar a fome. Um país tão grande como o Brasil, com tantos recursos, é inadmissível que tenha fome. Tá, mas para o nosso público entender, você diria sim ou não? Que Fidel era ditador? Eu acho que Fidel era ditador porque ele lutava contra a ditadura dos Estados Unidos, o império dos Estados Unidos. Você acha que os Estados Unidos é ditadura hoje? Eu acho que os Estados Unidos não é uma ditadura para dentro do seu país, mas é um império para fora do país. Para dentro não. Para dentro não. Eles têm a democracia que eles construíram lá. Consegue alternar o poder. Que a democracia dos Estados Unidos, diga-se de passagem, é menos aberta do que a democracia brasileira. Falando nisso, a senhora já foi para os Estados Unidos? Não fui ainda, mas tem quero vontade? ir. Tenho, claro. Entendi.
E a outra pergunta convencional, e o que você me fala de um cara chamado Hugo Chávez? Eu acho que o Hugo Chávez, ele, como Fidel, ele é da geração de homens públicos que Desafiaram o Império. que desafiaram os Estados Unidos enquanto império. Porque vamos entender que tanto a Venezuela quanto Cuba são países que estavam na mira, que Venezuela ainda hoje, né? E Cuba também, né? Na mira dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um império que, para manter o seu poderio político, cultural e armamentício, precisa submeter os outros países, né? E esses países, eles se rebelaram contra a ordem dominante norte-americana e ele sofreu as consequências em relação a isso. Acho que o Hugo Chávez ele foi embora muito precocemente, eu acho que não terminou o projeto que eles tinham. Mas ficou muitos anos no poder. Sim, com certeza. E se você é contra, por exemplo? Sou contra, E se com certeza. você acha que, por exemplo, aqui no Brasil, tem que ter só uma reeleição para o cargo executivo? Eu acho que só deveria uma? ter uma Ou reeleição. nenhuma? Eu acho que não deveria ter reeleição, por exemplo, para cargo legislativo. Legislativo. Acho que não deveria E ter. para executivo? Para executivo, no máximo uma. Como é hoje? Como é hoje, no máximo Como é uma. hoje? Entendi. Porque eu acho que a política, ela precisa dessa renovação. E por que para o legislativo você é contra? Porque eu acho que o legislativo, ele tem um papel diferente do executivo. Enquanto executivo, você tem que se apropriar da máquina inteira para poder entender como que está funcionando, para poder implementar ações que não têm um efeito no curto prazo. Por exemplo, você vai fazer um investimento na educação. Educação é uma política pública Que demora. para dar resultado. E você precisa de alguns anos para organizar as bases da educação quanto para tempo poder já foi? dar resultado. Quanto falou? Então, é importante, muitas vezes, que um governo ele tenha 2 mandatos para continuar seus projetos, que são importantes para o Brasil, ou para qualquer país. Agora, o legislativo é não. mais difícil ainda. Você foi vereadora, quantos projetos você aprovou? Não, mas a qualidade de um parlamento não pode ser medida pela quantidade de leis. Porque exatamente esse equívoco no Brasil que faz com que nós tenhamos olha, eu nem sei dizer quantas leis existem no parlamento municipal e nem foi aprovada pelo parlamento, sancionada pelo Poder Executivo e não vira nada. Você acha que no legislativo é mais fácil você fazer a sua parte em 4 anos? Você acha isso? Eu acho que seria mais simples, seria mais democrático se tivesse maior rotatividade de parlamentares nos cargos legislativos. Mas aí o deputado estadual, ele poderia concorrer a federal? Poderia. Poderia rodar a casa? Exato. Aí tudo bem. Sim. Entendi. Porque tem muitos vícios na política. A política está sendo praticamente uma política de profissionais da política. E todas as leis são criadas para que quem está no mandato permaneça no mandato. Então isso Inclusive o fundão eleitoral, concorda? Sim, inclusive. Por quê? Que o PT defende. Sim, claro. Por quê? Que o PT não pode também, como... Eu estou falando em tese, né, gente? Mas o PT não vai poder fazer uma defesa completamente alheia, contrária à forma de organização da política. Esse jogo não foi o PT que definiu. Não, eu concordo. Então o PT ele não tem poder de mudar o jogo da política. Nós temos poder de entrar para a política e fazermos a diferença, fazermos o questionamento. Mas as regras do jogo é feito pela maioria. E a maioria não representa a classe trabalhadora. Tá, mas assim, pra gente fechar a Venezuela, Chávez foi ditador ou não? Não, claro. Também. Sim. Tudo ditador esse povo. Não, Fidel, acho que é ditadura. ele... Eu não defendo ditaduras. Independente se são de esquerda ou se são de direita. Eu acho que a democracia é um valor em si mesmo, como método e como finalidade, entendeu? A democracia é importante porque ela ensina as pessoas a se relacionarem socialmente, a respeitarem os limites uns dos outros, e ela também ensina as pessoas a construir, a zelar por uma sociedade que é feita por todos e não por alguns, ou por um, entendeu? Por todos? Por todos e todes. Daqui a pouco vamos falar disso. Vamos lá.